Senta um pouquinho. Valeu, gente. Obrigado. Ah, Deus. Vou ficar aqui mais algumas longas horas. Um bom tempo ainda fico aqui nessa presença. Profeta, eu vi um portal aberto. E eu vi na hora que começou a descer os verbos. E alguns verbos começaram a subir. Verbos carregados de lágrimas. Verbos carregados de dor. Verbos carregados de história. Eu vi quando eles se juntaram nos céus. E aqueles verbos desciam, transformados pelos verbos de Deus. Isso é uma noite de cura. Isso é uma noite profética, é uma noite em que nós estamos sendo recolocados no ambiente profético. Sabe, Deus vai honrar esse ambiente, cara. O que está sendo construído aqui, o amor com o que está sendo colocado neste lugar, a dedicação, o preço, Deus vai honrar esse ambiente. Eu creio que nós chegaremos aqui dentro, como meu pai mesmo falou na semana passada, de pisar ali na porta e o milagre já aconteceu. Eu creio que está chegando o dia. Eu creio que está chegando o dia da revelação ser trazida a este altar, onde pessoas entrarão e terão as suas vidas completamente transformadas dentro deste ambiente profético. Está sendo reativado, cara, está sendo reativado. Está sendo reativado dentro deste lugar, algo que foi perdido durante o processo, algo que foi colocado de lado durante as escolhas, e não são escolhas erradas. Muitas vezes a gente julga que houve erro nas escolhas, e não houveram erros, houveram caminhos diferentes, mas Deus agora está reestabelecendo, reencontrando os caminhos que Ele precisa para este ministério florescer. Viver o profético. Eu sou suspeito a falar que eu amo esse ambiente. Eu sou nascido dentro desse ambiente, né? Eu nasci dentro deste lugar. Eu nasci movido por isto. Eu nasci dentro deste ambiente, aonde o impossível não é nada diante do ambiente profético, aonde as incertezas são nada diante da certeza profética, aonde os medos vêm, aonde a dor vem, e nós simplesmente nos jogávamos no chão e entrávamos no profético e vivíamos dentro deste lugar, e nada era impedimento para avançarmos. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você está dando glória a Deus um pouquinho mais forte. Eu estou dizendo que quando nós entrarmos no ambiente profético, nada nos impedirá, nada nos parará. Nós avançaremos com toda a velocidade, com turbinas abertas para o foco e para o alvo, que é Jesus. É hora de nós entrarmos neste lugar. Hoje à tarde a gente falava sobre o avivamento, sobre a volta de Cristo. E você me fez ficar pensativo, meu profeta. Porque quantos aí já ouviram que nós viveremos o maior avivamento da história? Quantos já ouviram falar isso? Quantos já ouviram que o avivamento que está por vir vai ser algo que vai arrebatar milhões de pessoas e que muitas coisas acontecerão? Quantos já ouviram falar disso? Só que avivamento precisa de ambiente. Quem traz o ambiente é o profeta. Ambientes de avivamento precisam ser colocados mediante as palavras proféticas, mediante o entendimento profético, mediante o ambiente profético. E como viver o avivamento dos tempos que estão chegando. E desculpa, a conversa foi muito sincera, e eu creio nisso que você me falou, porque o avivamento que está por vir não é esse avivamento que está sendo pregado. Gritos, não vai ser isso não. Vai ser algo vindo do coração de Deus. Vai ser um ambiente onde pessoas serão curadas por chegar, pessoas serão transformadas ao entrar. Não vai ser um ambiente onde haverá gritos, haverá uma loucura, nego rodando no chão, agarrado no teto, flutuando, não. Muitas vezes vai ser silencioso, mas o avivamento que está sendo colocado vai ser o avivamento da cura, o avivamento da transformação, o avivamento do arrebatamento.
Avivamento do arrebatamento sem o ambiente profético, ele vem como um vento. Ele vem como uma manifestação. E nós perdemos este avivamento. Por que tantos avivamentos se perdem na caminhada? Porque o profético não é mais estabelecido. Pega a história, não precisa ficar desenhando, que nós temos 2 mestres profetas aqui, ó, dois gênios. Eu tenho admiração por esses caras pra caramba. Se você olhar e sentar com eles, você vai ouvir histórias de avivamento. E se você pesquisar os grandes avivamentos, você vai ver que na sequência, os ambientes proféticos foram silenciados, foram colocados de lado. Quando você coloca o ambiente profético de lado, o avivamento ele tende a se perder, porque quem traz direção à palavra, quem traz direção àquilo que é necessário é o ambiente profético. Eu creio que nossa igreja vai avançar, eu creio que a igreja brasileira, e eu não estou citando Verdade e Vida apenas, eu estou citando a igreja brasileira, vai avançar com uma identidade própria, não copiando a identidade dos Estados Unidos, não copiando a identidade da Europa, mas uma identidade própria. Mas para isso, nós precisamos trazer de volta e reestabelecer o profético dentro desta nação. O profético precisa voltar ao ambiente que Deus tem. E pensando nisso, já tinha algo no meu coração, já vinha estudando. Aí hoje você falou ali, meu profeta, a gente conversando, aí veio. Aí lá na alma. Aí juntou com o Espírito, falei, vamos fluir. E Deus me deu uma frase: é tempo de viver o profético. É tempo de nós vivermos o profético. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Porém, ele me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da... É uma afirmação. Vou botar um pouquinho mais de glória a Deus nesse negócio. Eu vou botar um aleluia um pouco mais forte. Vou repetir. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então o testemunho que está em Jesus, o testemunho da história de Jesus, é o Espírito profético, é o Espírito da profecia. Então a história que nós temos que viver, a história que nós temos que carregar, é o testemunho de Jesus. É esse ambiente que nós temos que trazer de volta, e que a igreja tem perdido dos últimos tempos. A igreja está perdida, está sem rumo, está sem direção. Por quê? Porque nós estamos tirando o ambiente profético, nós estamos tirando o espírito profético, nós estamos tirando o testemunho de Jesus para viver vontades, testemunhos próprios, coisas próprias. Ambientes proféticos têm que focar em Jesus, estabelecer a presença de Jesus. E nós estamos muitas vezes movidos em ambientes proféticos, trazendo a primeira parte deste versículo, aonde prostrei-me ante os seus pés para adorá-los. Ali são anjos trazendo respostas. São líderes que trazem respostas para a igreja. São líderes que levam respostas, que trazem o ambiente, que traz os céus. Mas nós estamos adorando aos céus ou aos que estão trazendo nas mãos as respostas? O problema é que quando chega um profeta aqui na frente e começa a revelar, e começa a andar no meio de nós aqui, e vai lá atrás e revela alguém que está sentado lá atrás, que mal dá para ver daqui, desenha tudo, cita até CPF, RG, e eu já vi, eu creio. Nós não adoramos ao Deus, mas adoramos ao profeta. Aquele profeta se torna algo tão importante, que se ele vier na igreja da esquina, eu largo minha igreja, o meu culto, a minha casa e vou lá. Porque nós não estamos vivendo ambientes proféticos, nós estamos atrás dos portadores da profecia. Quer viver um ambiente profético? Quem quer ser curado aqui nessa noite? Quantos têm um milagre de urgência para você? O ambiente é profético.
se o ambiente é profético, você tem autorização para colher dentro do ambiente profético. Agora, você está buscando um ambiente profético, ou você está fazendo a primeira parte do versículo, onde eles estão se prostrando para adorar os portadores da resposta? É muito fácil a gente adorar quem traz a resposta na mão. É muito fácil você adorar que está na mão, está na palma da mão, vou adorar. Está fácil. O profeta vem aqui em cima, revela tudo, conta tudo, cara, e Deus vai revelar, não tem conversa fiada, não é? Desculpa, mas Ele vai revelar. Sabe por que Ele vai revelar? Porque Ele quer te curar, porque Ele quer o teu melhor, porque Ele quer transformar a tua vida, então Ele vai revelar sobre você. E nós somos um canal, mas quando o ambiente está tomado, Deus não vai precisar se revelar através da minha vida, da minha boca. Ele pode te curar sentadinho aí, Ele pode te curar ao entrar naquela porta, porque o ambiente profético é testemunho, é testemunha de Jesus, que é o próprio Espírito da profecia. Você não entendeu? Eu vou repetir para você. Eu estou dizendo que Jesus, que vai te curar, o testemunho de Jesus, que vai te tocar, Ele é o ambiente profético, Ele é o Espírito da profecia, que está neste lugar, para esta noite, para este tempo. Por isso precisamos corrigir a rota, por isso precisamos corrigir o rumo, restaurar, restabelecer o caminho que nós perdemos durante o processo. Só que ambientes, quando são proféticos, eles mudam sentenças espirituais. Coloca para mim lá Isaías. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Quem foi com ele? E o profeta carrega qual ambiente? Um ambiente profético. Então o ambiente profético trouxe uma manifestação no lugar. Então ele adoeceu e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode passar. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que diante de ti andei com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a quem? Oh, peraí, deixa eu entender. O profeta foi à recâmara do rei, correto? Trouxe uma sentença ao rei, e ele se retirou. Mas o rei orou diante de qual sentença? Da sentença profética. Qual era o ambiente que o rei estava tomado, profeta? Profético. Qual era o ambiente daquele quarto a partir do momento da palavra profética? Era um ambiente profético. Então ele gritou, ele clamou dentro de si, dentro do ambiente profético, e Deus responde a ele? Não. Deus fala com porque quem é o portador da palavra é o profeta. E o profeta vai para dentro do seu ambiente novamente e vai lá no 35. No 5, versículo 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor. Vai. Ou seja, ele já tinha saído do ambiente, mas deixou a palavra. Quantas vezes você saiu do ambiente, mas a palavra está estabelecida? Quantas vezes você caminhou para fora do ambiente, mas a palavra ainda está estabelecida? Palavras estabelecidas profeticamente criam sementes, criam raízes. São como sementes que criam raízes. Elas vão ficar ali. Elas não vão sair dali. Você está olhando para alguém que fugiu e tentou arrancar todas as raízes proféticas que recebeu. Até orar, Deus, eu orei. É esquisito, mas orei. Olhei para Deus e falei assim, num dia de ódio, assim, de raiva, de ira. Falei assim: Jesus, é o seguinte, meu pai sempre me ensinou e eu aprendi. Então vou falar contigo tranquilo. Sentei num banquinho na rua assim. Falei: olha só, Jesus, é o seguinte, eu não quero ser profeta, pastor, essa palhaçada toda. Eu não
quero. Estamos entendidos? Porque eu estou cansado de ver meu pai sofrer, eu estou cansado de ver meu pai passar as lutas que estão passando, eu estou cansado desse negócio de ambiente, de verbo, de não sei o quê, eu estou cansado disso. Só que existe uma semente e existe uma raiz. Aonde eu orei? No ambiente profético. Aonde eu clamei? No ambiente profético. Onde Deus ouviu o meu grito, o meu ódio? No ambiente profético. Gritei, falei um monte de besteira, falei tudo que eu queria falar para Deus, falei, rasguei o verbo. Aí Deus me fez ver um monte de coisa, na rua, sentadinho ali no calçadão na praia, num banquinho. Terminei de ver aquilo dali com ódio no coração, com raiva, falei, que saco, vou embora desse lugar. Fui, o telefone tocou, um profeta me ligou, que por sinal tinha profetizado na minha vida, e ele mandou dizer assim para mim: fica tranquilo, fica bem tranquilo, porque ele sabe o que você precisa, e vai chegar o teu dia, e ele vai te restaurar, porque o que você acabou de orar para ele, não é nada, perto do que ele tem de promessa sobre a tua vida. Deus não falou comigo não, meu irmão, eu queria que ele tivesse falado, mas não falou não, ele só me fez ver tudo aquilo que eu reclamei, mas o profeta foi tocado. E aí diz o que ali? Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ele traz a geração, ele vem trazendo pela geração. Deus é incrível, cara. Deus vem trazendo, sabe o que é o legado? Deus vem pelo legado, Deus vem pela promessa, Deus vem por aquilo que Ele vem construindo. Deus não tem algo sobre você que morre em você e começa e morre em você. Se está começando em você, é raiz de legado, é raiz histórica que vai vir para as suas gerações. Se não começou em você, pode ter certeza que vem de uma geração passada, e Deus vai lembrar das promessas que fez as gerações passadas, porque sobre você existe um legado e existe uma promessa. E ali Deus fala, e fala o quê? Vai lá, porque eu ouvi a tua oração. E assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu ouvi e vi. Porque quando o meu ambiente se manifesta, eu vejo e eu ouço a minha geração gritando. Eu vi e ouvi, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 15 anos a mais. Isso é muito forte. Deus não fala direto com ele, Deus fala com o ambiente que ele está. Deus não fala direto com você, mas Deus vai falar pelo ambiente que você está. Nós precisamos retornar a este ambiente, aonde a dor, aonde o medo, aonde as dúvidas, aonde as incertezas, aonde as lutas, elas são colocadas no ambiente, e no ambiente Deus vai responder. Aí continua no 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a quem? O ambiente profético vai além, porque ele é horizontal. A resposta vem na vertical para se manifestar no horizontal. O que vier sobre você vai sair no seu horizonte e vai tocar a todos que estão ao seu redor. Aqui está dizendo que livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Olha que loucura. Não só vai livrar, como continuará a defesa. Ainda que venha ataque, ainda que venha dor, ainda que venha luta, o que aconteceu hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, Deus ainda continua defendendo. Por quê? Porque o ambiente profético foi restabelecido em ordem e no ambiente de Deus. Ambientes proféticos é loucura. O cara estava para morrer, tinha uma sentença, mas existe
uma palavra, o profeta retorna, o profeta traz a verdade, e aí Deus livra ele, Deus livra a casa, Deus livra a cidade, e Deus continua a proteger a cidade. Você está entendendo a continuidade? A crescente que vem? E aí no 7, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus. Olha, isso é muito forte. Isso é muito sério. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus e já havia declinado. Por que 10, né? Já pensou por que 10? Alguém já pensou por que o 10? Por que 10? 10 é a aprovação de Deus. 10 é a aprovação de ambiente profético. O número 10 é o número da aprovação. O 10 é o número da perfeição. O 10 é o número do que você foi aprovado com excelência. Quando Deus está dizendo assim, e o profeta diz, como prova disso, eu retrocedo 10 graus, eu estou dizendo que eu aprovei a minha cura, a minha libertação, a minha proteção, a minha provisão. Eu estou aprovando o meu ambiente profético, eu estou aprovando de volta o ambiente profético para este lugar. Talvez Deus nesta noite vai retroceder a sombra 10 graus sobre a tua vida para te aprovar dentro deste ambiente profético. Profeta Daniel, por que Deus está retrocedendo este ministério profético? Porque Ele precisa aprovar, e Deus vai retroceder o 10 deste lugar para aprovar este ministério profético, para que a gente possa avançar e avançar. Só que dói o caminho. Só que o medo vem o estabelecimento das incertezas, o que vai ser de mim. E Provérbios 29, 18, joga aí para mim, por favor. É algo que mexe, que toca a mim. É muito sério isso. Se naquele ambiente foi restaurado porque havia presença do profético, o que acontece quando o profético não está? Havendo profecia, o povo, não havendo povo, não havendo profecia, mas o que guarda a lei, esse é. Por que tanto se tenta calar os profetas? Por que tanto se tenta silenciar ambientes proféticos? Para que o povo não tenha uma direção, para que o povo não tenha um caminho, para que o povo não tenha um lugar estabelecido a chegar. Esses dias eu estava escutando um debate, e eu escutei de um dos palestrantes, de um dos debatedores, dizendo que não existe mais profeta. Profeta só existiu no Antigo Testamento. E parou ali. A minha pergunta é, o que fazer desses versículos? Porque se não existe mais o ambiente, se não existe mais as profecias, se não existe mais o profeta, o que será de nós? O que será do povo de Deus? O que serão das promessas que Deus tem para a casa dele? O que será da promessa que Deus tem para derramar sobre mim e sobre você? Mas aquele que guarda a lei, quem trouxe as leis? Os profetas. Aquele que guarda a lei, este é aquele que escuta a palavra profética, aquele que entra no ambiente profético, aquele que traz o ambiente profético para dentro de si, esse encontra a felicidade. Tem uma tradução que eu acho muito legal. Ela diz assim: se o povo não tem revelação, ele não tem restrições. Mas bem-aventurado é aquele que guarda a lei das revelações. Olha que sério. Isso foi uma tradução que eu fiz do italiano. Na Bíblia italiana diz assim. Olha que sério. Não há restrições, então eu faço o que eu quero, porque eu não estou ouvindo.
Nós precisamos reconectar com o ambiente profético. Nós precisamos sair deste lugar e voltar para dentro do profético. É hora dos profetas se manifestarem nos cultos. Cara, eu sou do tempo, cara, que o pastor estava pregando, o profeta levantava a mão com o dedinho e falava assim, olha só! E rasgava a unção naquele lugar. Eu sou do tempo, quando era criança, parece que eu sou velho, né? Mas eu sou velho não, tá, gente? É que eu sou, desde criancinha, vivo esse bagulho do profético. Eu sou do tempo em que, quando o profeta levantava para falar, as crianças sentavam, os jovens e adolescentes, vocês sabem como é, sentavam para escutar o profeta. Sabe por quê? Porque tem respeito pelo profeta. Até hoje em Israel, sabem bem como é que é isso? Se um profeta levantar no meio de uma roda, todos sentam e se calam. Pode ser o maior douto, o maior intelectual que tiver, ele se senta e escuta o profeta falar. Porque o profeta traz na mão a revelação de Deus. O profeta tem capacidade, tem entendimento, tem conhecimento de quem Deus é. Ah, mas está falando isso da boca para fora. Não, vamos lá então. 2 Pedro, bota 2 Pedro, vamos pular esses aí, vai lá para 2 Pedro. Diz assim, 2 Pedro 1,19. Tenho assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem em atendê-la, como a única candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma, fala assim, que nenhuma profecia da Escritura provém de onde? De onde? De coisa particular, de coisa humana, de vontade própria. Meu querer, meu falar, minhas ideias, minha fala, meu escrito, minha. É meu? Não vem de mim. Vai para outra. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Isso é muito sério. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Uma outra tradução diz assim, no versículo: movidos pelo Espírito da profecia. Aí bota lá para mim Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Conseguiu entender um ligado no outro? Conseguiu ver o link do ambiente? O link do Espírito? É isso que nós precisamos entender, que nada que é profético, nada que foi escrito aqui dentro, nada que está constando aqui dentro, nenhuma profecia que nós recebemos como igreja, eu não estou falando das profecias dos dias de hoje, eu não estou falando de uma palavra profética entregue neste altar, mas estou falando de palavras proféticas, de ambientes proféticos, de oráculos proféticos que estão declarados aqui dentro. E nós não podemos dizer que isto não provém de Deus, que isto não é de Deus, que isto não é presença de Deus e que isso precisa ser corrigido, atualizado, o que você quiser falar, a baboseira que você quiser dizer. Mas quando eu olho para isso, eu entendo que isso daqui é uma verdade absoluta. Eu entendo que isso daqui é a profecia absoluta sobre a minha vida. Eu entendo que a doença que eu carrego, ela para diante disso daqui, porque a profecia está sobre este lugar, que Ele tomou sobre si as dores, as transgressões, o nosso pecado, o nosso pesar, o nosso medo, Ele tomou sobre si. Tudo, todas as promessas que estão aqui devem ser guardadas e vividas para que o ambiente profético se estabeleça no lugar. Não é fácil, mas este é o lugar que Deus quer que a gente entre.
Se você não entendeu sobre o rei, deixa eu te explicar uma coisa, enquanto o grupo já pode ir subindo. Vou te explicar um negócio bem rápido aqui, bem simples. O ambiente profético foi estabelecido na vida do rei, pode ser estabelecido em você nessa noite. E quando você sair daqui, o ambiente profético que está em você vai para dentro da tua casa, vai para dentro da tua família, vai para dentro do teu trabalho, vai para dentro daqueles que te perseguem, e eles serão silenciados. Como disse lá em Isaías, está falando o quê? Que ele te protegeu, que ele protegerá a sua nação, ele protege a tua casa, e ele continuará livrando a tua casa. Aonde você pisar, aonde você for, o ambiente profético te segue. Seja onde você pisar, o ambiente profético pisa com você. Aonde você tocar, o ambiente profético a partir de hoje pode tocar com você. Não importa onde você esteja, se você aceita um ambiente profético na tua vida, ele vai com você, ele anda com você, ele se estabelece por meio de você. É hora de corrigir as rotas. É hora de voltarmos e vivermos o tempo profético que deixamos de viver durante o caminho. Vocês aí, adolescentes, vocês têm muito para acrescentar nesse mundo. Existe uma geração que só vai escutar vocês. A geração do meu filho vai ser discipulada por vocês. A geração do filho do Dani vai ser discipulada por vocês. Por isso vocês precisam regressar ao ambiente profético. Regressar ao ambiente da profecia, do espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o próprio espírito da profecia. Porque através da vida de vocês, muitos lá fora serão tocados e alcançados. Muitos serão tocados. O foco de hoje não é a minha geração. O foco de hoje não é a geração do pastor, dos profetas Adson, do Daniel, não. O foco de hoje é a geração do meu filho, que está sendo bombardeada dia após dia com prostituição, com violência, com ideologias diabólicas, com doutrinas infernais. Mas eu creio que existe uma geração que não está se vendendo e não está se corrompendo com os manjares que este mundo oferece, mas que está regressando ao ambiente profético para trazer as verdades e trazer rumo a um povo. Eu repreendo todos os dias sobre a vida do meu filho, sobre a geração do meu filho, sobre a geração que veio com ele, essas doutrinas, essas ideologias. Eu faço questão de olhar para ele e falar assim: filho, você tem um papai e uma mamãe. Existe um papai e existe uma mamãe. Não é genitor, genitora. Não existe isso, é pai e mãe. Porque dentro da minha casa, dentro deste lugar, o profético traz a verdade. E a verdade está na Bíblia. Pois fez Deus homem e mulher para adorá-lo, para buscá-lo e para viver a verdade dele nesta terra. Ambientes proféticos confrontam Satanás e ele perde o espaço, perde a sua doutrina, perde o seu lugar. Cantares 2:11 diz assim: pois eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se na terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam os seus aromas. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem.
É chegado o tempo do fim, das dificuldades, do inverno, das folhas secas, dos paus secos, das guerras, dos confrontos, porque está chegando o chamar de Jesus. Está chegando um ambiente profético. Vem, querida minha, amada minha, levanta-te de volta e venha para o meu ambiente, diz o Senhor. Alabassori andarás. Alabassui anderefo xerarababassou. De verbos neste lugar. É hora de você receber de dentro de si estes verbos. Provérbios 3:23 diz assim: então andarás seguro no teu caminho. Quando verbos se estabelecem no profético, então andarás seguro nos teus caminhos. E não tropeçará o teu pé. Ou seja, ainda que ventos venham, não te derrubam. Ainda que pedras se coloquem no teu caminho, não tropeças. Ainda que nada te derruba no caminho, diz o Senhor. Quer voltar para o ambiente profético? Esta é a hora e esta é a tua noite, diz o Senhor. Ambientes proféticos estão estabelecidos neste lugar. Quer mergulhar na presença? Quer voltar ao ambiente profético? Chegou a hora, chegou o teu lugar. Seja livre nessa hora para fazer isso. Uma porta escancarada, há uma porta escancarada aberta aqui neste lugar, aonde o ambiente profético está de braços abertos, dizendo para mim, para você: volta a este lugar, para que se manifeste em vós aquilo que eu desejo, diz o Senhor. Chegou a hora de frutificar no ambiente profético. Chegou a hora de uma semente lançada há anos começar a rasgar o solo para dentro e gerar raízes para que a figueira venha produzir os seus filhos. Se coloca de pé. Oh, recalabassori andarás. Deus está tocando bem íntimo aqui de muitos. Isso que eu chamo de lugar profético. É isso que eu chamo de ambiente profético, aonde o ambiente se movimenta e nos cerca de todos os lados. Eu fui cercado de todos os lados quando eu comecei a entender os ambientes proféticos. Quando eu comecei a entender o ambiente profético na minha vida, eu não consegui mais sair, porque Jesus foi me cercando e me cercando até que não houvesse mais escapatória. Eu vejo Deus fazendo